Podemos aprender várias coisas na Bíblia, e meditar em vários acontecimentos na Bíblia que podemos levar para a nossa vida. Quando iniciamos a leitura nos deparamos com Deus criando o mundo. Primeiro ele criou a luz, e em 6 dias depois Deus terminou de criar o mundo e os seres vivos e no 7º ele descansou de sua obra. Quando olhamos o mundo podemos ver o grande artista, engenheiro e criador que é Deus. Tudo tão bonito, funcionando de uma forma tão organizada e perfeita. Quando continuamos lendo, podemos ver o relacionamento que Deus tinha com o ser humano. Toda a viração do dia ele vinha conversa com Adão e Eva, e mesmo depois que os dois desobedeceram a Deus comendo aquele fruto, Deus veio conversa com eles, mostrando que ele está sempre disposto a nos dar uma nova chance de nos arrependermos. Continuando lendo, vemos que o ser humano foi expulso do jardim. Mas lendo em João 13:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já tinha um plano para salvar o ser humano. Mas para frente veio Caim e Abel, e o ser humano foi se multiplicando. Em Gênesis ainda vemos que Deus escolheu o povo de Israel para fazer uma aliança, e com isso chamou Abraão para sair do meio de sua parentela e ir para uma terra onde ele dará a Abraão. Deus diz a Abraão que descendência dele seria tão numeroso como as estrelas do céu e a areia do mar. No entanto, Sara era estéril e não podia ter filho, mas isso não impediu a promessa de Deus de se cumprir. Isaac nasceu e aí vem Jacó e Esaú, e com isso a descendência de Abraão foi crescendo e através dos filhos de Jacó surgiu as 12 tribos de Israel. Quando Deus promete, ele cumpre, e mesmo Sara sendo estéril e não podendo ter filho, Deus cumpriu a sua promessa e a descendência de Abraão cresceu e hoje vimos o tão numerosos é o povo de Israel. Vemos também a vida de José, mesmo vendido como escravo e preso injustamente. Deus o honrou pela sua fidelidade, e José se tornou governador do Egito, e com isso ele pôde ajudar a sua família dos 7 anos de fome que estava previsto. Com o povo de Israel no Egito, eles foram se multiplicando e com isso os egípcios o escravizaram. Com isso Deus levantou Moisés, o libertador de seu povo. Com isso Deus enviou 10 pragas para o Egito para libertar seu povo através de Moisés e Arão. O povo de Israel é liberto do Egito, e vai morar no deserto, e Deus a todo tempo cuidou do seu povo. Uma coluna de nuvem o acompanhava de dia, e de noite virava coluna de fogo aonde o aquecia eles à noite. Todo dia caia pão do céu chamado maná, e água saía de rochas. E assim a todo momento Deus cuidava de seu povo no deserto, os preparando para a terra prometida. No entanto, o ser humano continuava a errar, e muitas das vezes se afastavam de Deus, e até criavam deuses de madeira para adorar e esqueciam a Deus. Muitas das vezes Deus usava os profetas para chamar o seu povo para se afastar do pecado, mas cada vez mais eles se afastavam de Deus. Deus nos ama, e com isso ele botou o seu plano em prática e enviou Jesus para nos purificar e nos libertar do pecado. Jesus veio e ensinou a palavra de Deus, curou muitas pessoas, fez milagres, e muitas pessoas creram e seguiram a Jesus, e quando chegou o dia ele se entregou por nós naquela cruz. E no 3º dia ressuscitou vencendo a morte, e nos dando a esperança e certeza da salvação. Cresceram o número de pessoas que seguiam a Jesus e no tempo certo, Jesus derramou seu Espírito aonde batizou a cada um deles com o Espírito Santo no Pentecoste. Deus fez uma nova aliança com o ser humano, e a todos que aceitarem Jesus será salvo. Com isso, ao aceitar Jesus, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, e nos ajuda a ficarmos firmes no caminho do Senhor. Ele nos fortalece no tempo difícil, nos ajuda a buscar mais a Deus, e toca o nosso coração se erramos, para pararmos de errar e não pecar contra a Deus. E no último livro da Bíblia está a revelação das coisas que há de vir, e que mostra que Jesus voltará para nos buscar e moraremos com ele eternamente. Não haverá mais dor, nem tristeza, e nem problemas, pois Deus fará tudo novo e lá não haverá pecado, só paz, alegria e adoração a Deus. Fizemos um breve resumo sobre a Bíblia. Ela tem muito mais o que ensinar, com diversas histórias e ensinamento, de fé e perseverança. E em cada uma delas Deus sempre estava presente cuidando e protegendo o seu povo. E hoje não é diferente. Lembre, você não está sozinho e mesmo que tudo possa parecer perdido ou difícil. Lembrar de José, de Jó, de Sara e Ana. Cada um deles passou por momentos difíceis e alguns deles com causas impossíveis, mas não para Deus. E no tempo certo Deus fez milagres na vida de cada um deles. E creia, na sua vida não vai ser diferente. Fica com Deus.